Salve, salve, povo da cultura! Está no ar mais um episódio do CT na Cultura e hoje a nossa prosa é com uma verdadeira lenda viva da cultura hip hop do Vale do Paraíba. Ele é rapper, escritor, poeta, cordelista, com mais de 3 décadas dedicadas ao hip hop e à arte de resistência, com um trabalho que atravessa a música, a literatura, a TV e projetos culturais. Zelito construiu uma trajetória marcada pela autenticidade e pela luta por diversidade e representatividade. Bom, ele vai contar tudo isso e muito mais pra gente. Seja muito bem-vindo, Zelito. Salve, salve, Meire, beleza? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo da hora aí. Satisfação total, satisfação nossa. A Júlia não parava de falar, você precisa entrevistar, principalmente depois que você lançou seu livro, né? E a gente vai falar desse livro aqui. Mas antes disso, eu vou pedir para a produção rodar a vinheta. Pode rodar a vinheta pra gente, produção? Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Gente, o CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos conversando com o Zelito, que é um expoente da cultura hip hop aqui do Vale do Paraíba, e eu queria que você começasse contando pra gente, porque na verdade você é de Teresina, no Piauí, né? Como que a sua história se atravessa e como que você veio parar aqui em São José dos Campos e construir essa história aí de mais de 34 anos de trajetória? Fala pra gente. Salve, salve, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vai estar rolando o programa, mas é isso aí. Eu nasci sim, em Teresina, somente eu e meu pai, né? Só que eu não fui criado lá. Eu vim de Teresina, a gente foi para São Paulo, aí eu com 1 mês de idade, meu pai faleceu, e depois disso nós fomos para Ubatuba. Fiquei até 1989 em Ubatuba. Foram 10 anos vivendo em Ubatuba. E depois disso que eu vim parar em São José. Cheguei em São José em 89. Aí o primeiro bairro que eu morei foi Santana. Aí lá foi o, o início de tudo, né? Foi ali que eu me consolidei mesmo como um artista MC, como eu me reconheci como dentro da cultura hip hop, né? Em Ubatuba foi os primeiros contatos ali, né? Década de Sim. 87, 88 ali mais ou menos, foram os primeiros contatos com a música, né? Porque minha casa sempre foi muito musical. Meus irmãos sempre escutaram muita música preta, todo quanto é tipo de música. Então eu tenho tipo uma referência assim, não só da black music, né? Eu tenho muita referência do punk, da MPB, do jazz, né? Do reggae. Então tipo é uma mistura do forró, do baião, né? Que vem da minha avó, da minha mãe. Então é muita coisa assim. Em 89, quando eu cheguei em São José, meus irmãos já com toda essa gana, com toda essa riqueza cultural, né, e musical. Meu irmão Celino, que é já falecido, ele conheceu uma galera ali em Santana já, e ele gostava muito, ele já discotecava, né? Ele já tinha os tocadiscos e tal, já vinha de uma trajetória já de vir tocar, até muito novo até. Encontrou esses caras e montaram uma equipe de DJs, mano. Lá tava o DJ Takashi, Cirilo, Caio, o DJ Função, né? E essa galera era muito doida, mano. Os caras pegaram um carro de era tipo um Sound Systems ali, tá ligado? Uma As equipe de casas. baile mesmo, né? É, equipe de baile mesmo, cara. E já existiam as equipes de baile, só que a gente não se conhecia, assim, né? Mas Aham. ali naquele. Com aquela galera que eu andava junto com meus irmãos, a gente fazia as festas e a equipe de baile. E numa dessas, um amigo meu falou, cara, o DJ Takashi ele falou, cara, você sempre tá dublando as músicas. Você sempre tá dublando as músicas, né? Eu vi que você gosta muito do rap, né, cara? Eu falei assim, eu ouvi uma vez só, nem sabia o que era rap, mais ou menos. Isso Aham. em meados de 89, 90. E foi ali que ele falou, cara, nas próximas, assim, vamos cantando. Eu falei assim, mano, eu nem sei o que que é isso, velho.
Nem sei como é que eu vou fazer pra cantar e tal. E eu tinha a mania de decorar os raps gringos, sabe? Quando, Sim. assim, tocava. Eu ficava decorando, decorando, decorando. E eu foi assim que eu comecei, cara, a cantar mesmo rap foi, tipo, cantando rap gringo, tipo, dublando os raps gringos. Ele soltava os beats lá, os caras ficavam tudo olhando, mano, esse moleque é doido. Tipo, novinho, né, cara? Tipo 11, 12 anos, bem novo mesmo. E assim eu fui começando aí com meu irmão para as festas, pros bailes, até em danceterias escondido da minha mãe, com ele, aí, é, Dona Raimunda, Saudoso Celinão, nossa, um querido, ele saudoso ele que mesmo. me arrastou, mano. Aí, tipo, A aí culpa nessa é também dele. eu era muito envolvido com, não só com a música, né? Tipo, foi um despertar muito estranho, porque eu não dava muita importância pro rap nessa época, porque eu gostava de Sim. dublar, mas eu achava uma brincadeira. Eu era muito envolvido com a dança. Tipo, o break pra mim era tudo. Então eu posso dizer que o primeiro elemento que eu comecei mesmo foi o b-boy. Caramba, O e b-boy. você vê que a maioria, né, a grande parte das pessoas do hip hop, principalmente os que começaram há mais tempo, tem esse histórico com o break, assim, né? Isso é muito, muito foda, Sim, muito sim. louco. Queria que você falasse também, você atuou nesse meio tempo, né, nessa trajetória aí gigantesca, você atuou também na TV com o programa Hip Hop em Ação durante 7 anos. Muito tempo, né? Que importância que esse projeto teve para a cena local aqui, né? Vale Paraibana. Na verdade, assim, eu diria até do estado de São Paulo, né? E para a sua trajetória pessoal também. Nossa, o hip hop em ação foi bem assim, numa fase que você lembra muito disso, né? Eu sempre faço questão de dizer que o hip hop, a ideia do projeto Hip Hop em Ação, primeiro, né, que antes de tudo, dele ser um programa de televisão, ele foi um projeto que foi. Nós dois conversando, não sei se você lembra disso, mas nós dois conversando na cozinha sobre como que estava a cena na cultura em 2004, né? Que a cultura estava muito parada e tal, e a gente precisava fomentar um pouco a cultura, né? E a ideia do hip hop em ação ela surgiu daí, né? Aí, como depois de toda a trajetória dele na rua, aquela história toda de o Miguel, o Juarez, a reunião e tal, a gente se juntar, pegar a caixa de um, caixa de outro e fazer o primeiro hip hop ação, que na verdade foi o hip hop na praça, né? Foi na Praça Uns Pena. E numa dessas, o Ismael, né, que foi o responsável por toda a idealização assim de levar esse projeto para a TV, ele estava, ele viu e achou interessante. E do nada ele chegou e falou: Ó, mano, o que, que você acha de levar esse projeto para a TV? Aí eu falei: Mano, você tá ficando louco, né, cara? Eu não tenho noção nenhuma do que é TV, de E televisão, foi, e não foi tenho nada. antes, assim, desses projetos grandes que a gente Foi? viu, né, na televisão e tudo mais. Então, assim, ninguém tinha Sim. muita ideia, né, do que, Ó, tipo, na hip hop, época, Meire, rap na TV. na época só tinha o Yo, o MTV, né? Porque o Yo, se eu não me engano, ele começou em 92, não, em 80, né, 92, eu acho. Se eu não me E, engano, eu não assim, e não tenho. era tão acessível, porque nem todo mundo acessava a MTV, né, tinha Não, acesso à MTV, né? não Então, assim, tinha. por exemplo, Manos e Minas, que foi mais acessível, que a periferia consumiu bastante, ainda não estava no ar, né? Não, não, foi bem depois, né? Tipo, tanto é que em algumas entrevistas assim, eu lembro da gente entrevistando o Taíde, entrevistando o Woody mesmo, o Rap Woody, ele falava, cara, vocês foram nossa inspiração, mano, já com, sabe, com o hip hop ação acontecendo. Ele falava, cara, vocês foram nossa inspiração e tal. E isso é muito louco, cara. Você vê os caras que são mainstream, assim, né, os pioneiros também da cultura, você escutar os caras falando isso, né, cara, ó, vocês fizeram um trampo do caramba. E a importância desse programa para a cultura hip hop, não só do Vale do Paraíba, mas eu digo assim, do estado de São Paulo e Brasil, nível Brasil também, é gigante, cara, é gigante. Você vê que a gente não só deu acesso às pessoas estarem na TV, não só que dos pequenos aos grandes, né, cara? A gente não tinha essa assim. A gente chegava e entrevistava, não tem hip hop, a gente vai. A gente ia. A Sim, gente era quatro caras doidos que não tava nem aí, cara. A gente só queria sim. levar o hip hop onde estava, para todo É. mundo, né? E foi muito louco. E fortaleceu de várias maneiras, inclusive empoderou muita gente também, né? Porque Sim, sim, eu sim. acho que quando o artista ele tinha essa possibilidade, essa oportunidade de se ver na TV, de mostrar para os familiares e tal, era tipo como se fosse
próximo passo né? Passou de fase, Exatamente. né? Que a gente fala É, agora. E isso é muito, 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 muito importante, assim, realmente para a cena. E o evento em si, né? Que o projeto que foi o Hip Hop na Praça, que depois culminou no Hip Hop em Ação, também foi muito importante, porque mostrou a cara do hip hop para a cidade também, né? Estando em vários lugares aí, né? Dentro do projeto que se tinha mesmo já, que era o Ação Juventude, né? E, e deu assim uma cara do hip hop para a cidade também, mostrando que a juventude consumia hip hop e que o hip hop era forte, né, na cidade. Muito, muito, muito importante. E foi além é de uma espécie tudo, de estamos aqui, né? Existimos. sim, foi a voz, né? Foi tipo o grito, assim, ah, agora Exatamente. não tem mais como voltar atrás, tá aqui, e aí agora? O que que faz, né? Com essa molecada toda, com essa juventude toda. E eu lembro de um que, inclusive, eu acho que foi. Veio a Negrali, será? Acho que que foi a Negrali, acho que foi Sim, isso foi no Parque da no Cidade. Parque da Cidade, que foi, tipo assim, Sim. muita gente, acho que era 25 mil pessoas, não sei. Sim. O E Taíde teve também foi muito cheio. Taíde, foi É, muita gente. muita gente. Enfim, foram momentos importantes, porque daí deu essa representatividade para a galera também, assim, de saber que, pô, a gente está aqui em São José e também numa época que não se tinha Uber, BlaBlaCar. Então, São Paulo era muito Não. distante da gente, né? Tipo assim, por mais que eu, né, hoje você fala, ah, é ali, 1 hora e meia, 2 horas, né? Enfim. Mas naquela época era muito distante da gente, né? Então aproximou essa galera de lá, esses artistas de renome da gente, né? Sim, sim. E de tudo isso aí, tem algum momento que mais te marcou, assim, dentro né, do próprio Hip Hop em Ação, tanto quanto projeto, quanto, né, programas de televisão? Eu lembro que você saía, o pessoal reconhecia na rua, né, de Sim, autógrafo, sim. uma fase muito, muito interessante. Tem alguma coisa que mais te marcou que você poderia contar pra gente, de repente inusitada, engraçada ou não, que foi marcante mesmo, assim? Cara, eu acho que você conhecer os ídolos, né, cara, é uma parada muito louca, né, cara? Tipo, então, eu acho que a edição que teve o África Bambata foi, tipo, a gente fala assim. Eu lembro que eu, o Advan, o Betinho, a gente olhava um pro outro e falou, mano, zeramos o game, cara. Zeramos o game, conhecemos o homem, assim, sabe? Tipo, o cara E que, começou tipo, tudo, juntou, né? né? Começou tudo, né? Faltava só o Kuhurk, né, pra poder fazer Aham. todo aquele, né? Nossa, zeramos o game mesmo. Mas foi, tipo, ali foi sensacional, assim, tipo, e mais, falando um pouco mais também de conhecer os ídolos, eu acho que a minha entrevista com o Tony Bizarro também foi, tipo, eu tava muito nervoso, cara, e, tipo, e eu tinha um costume muito peculiar que os caras falavam, que eu não fazia pauta, cara, antes das reuniões, das entrevistas, né? Os caras falavam, mano, você é louco, cara, você é doido, mas é porque eu conhecia tão bem os artistas que eu ia entrevistar, e a gente, por conhecer tão bem a nossa cultura, aquilo para mim era muito natural, era como se fosse uma reunião de família, de estar conhecendo um parente, de estar revendo um parente que você não via há muito tempo e tal. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi na batalha do ano, que eu conheci o Nelson Triunfo, meu Deus do céu, parecia que eu tava vendo um tio das antigas, assim. Aí, tipo, o papo fluiu demais, foi um dos primeiros programas, eu lembro que a gente foi de Kombi Nelson. daqui para São Paulo para poder fazer a entrevista e tal, e então foram muitos eventos, entrevistas e situações tipo inusitadas e engraçadas também que aconteceram no hip hop, mas foi só aprendizado, cara. E uma parada muito louca que eu sempre falo às vezes quando eu encontro com o Betinho é que o sucesso não subiu assim, não subia a nossa cabeça assim. Tipo, a gente não tinha essa questão de não me toque, a gente teve acesso a muitos lugares que a gente nunca imaginou estar, tá ligado? Tipo, a gente chegava assim, mas a gente era de uma normalidade, de uma simplicidade tão grande assim que aquilo não mexia com a gente. Mano, a gente só tá fazendo, a gente tá só plantando nossa semente, já é como se a gente fosse agricultores da cultura e a gente estava ali só para plantar e deixar ali para as pessoas continuarem a se alimentar daquela cultura, tá ligado? Então pra gente era normal, não tinha nada assim que fazia assim, E como que nossa senhora, não. vocês formaram esse time de, né, os quatro homens do Hip Hop em Ação aí, que era você, o Betinho, o Advan, eu e o Ismael? Então, o primeiro time foi eu e o Ismael, né, cara? Naquela Sim. loucura, né? O Ismael, a gente se conhecia há muito pouco tempo. E, tipo, a Júlia tinha um aninho de idade.
a gente se conheceu, eu tinha acabado de nascer, assim, e eu lembro que algumas gravações até eu fui com a Júlia de carrinho, era uma coisa muito engraçada na época. Aí, tipo, ele falava, cara, vamos gravar, vamos. Não tinha ideia de quadro, né? Era só a cultura hip hop dentro da televisão. Então a primeira ideia foi um piloto que a gente fez dentro da emissora. Então era tipo como se fosse um programa meio que de auditório, ia lá, e os b-boys e tal. E um detalhe interessante, que um dos primeiros caras a apresentarem assim comigo foi o Branco, cara, o DJ Branco. Eu não sei nem se ele se lembra disso aí. Ele que foi um dos caras que tava no piloto ali, cara. Depois, tipo, não deu certo, sei lá o que aconteceu. E foi começando. Aí a ideia de formar os quadros foi. Eu passei pro Ismael, né? Eu falei, Ismael, eu acho que é interessante a gente pensar numa forma de espalhar, de mostrar no programa a ideia mesmo dos quatro elementos da cultura hip hop. Então tinha que ter um espaço para dança, né? Que é os b-boys, os partes da arte, conhecimento, e o espaço da música, que é o rap, né? Então, tipo, aí cada um praticamente ficou tomando conta de um elemento. Aí essa foi a ideia. Aí foi onde eu chamei o Betinho. Aí o Advan já estava muito forte com raízes também, né? Aí eu chamei o Advan, a gente conversou, eu falei, bora? Eu falei, bora e fomos. 7 anos juntos lá, fazendo cada um com o seu quadro. E foi muito louco, cara. Muito tempo, Muito. muito, muito, muito importante. E o programa era exibido na TV, como que era? Todos os Era dias, na uma TV, vez por semana, era na TV aberta mesmo, né? Não tinha uma vez por essa. mês, como que era? Não, era toda semana. Era toda Toda semana, semana. assim, tipo, a gente gravava, eram dois inéditos no mês, né? Então, mas ele passava todo sábado, se eu não me engano, era às 2 da tarde. E domingo reprisava também à noite. E eu lembro que o engraçado é que tinha um programa de uma emissora na época, acho que era da Globo, se eu não me engano, que era bem no horário do nosso programa. E um detalhe, eu acho que muita gente não sabe disso. Eles tiveram que mudar várias vezes o horário do programa, porque a gente afetava o Ibope A deles. audiência, olha, Aí eu ficava é pensando, mano, isso. mano, a gente não sabe nada de TV aqui, mas olha que legal a galera participando. E a gente era doido, fazia programa ao vivo, a galera participava, não tinha produção, nós mesmos era a produção, entendeu? O programa realmente foi feito por nós mesmos. Tudo, a gente editava, dirigia, gravava, fazia, marcava as reuniões, tudo era nosso. E Não tinha, tipo depois que assim, acabou, inclusive, você continuou na TV, né? Trabalhando na TV por um tempo, né? continuei. Hoje é a minha profissão, né? É, você Tudo ficou que eu mais um aprendi, tempo na Boa Vontade, depois foi pra Band, né? Band. isso mesmo. É isso, olha pra você ver, né? Quanta coisa, né? Realmente deu uma profissão. Gente, eu queria falar pra vocês, estão do outro lado da telinha, que a gente está aqui hoje conversando com o Zelito. Pedir para vocês que não são inscritos nesse canal se inscreverem. É só aproveitar agora esse momento que a Tia May está falando aqui e já clicar aí no botãozinho de inscrição. Custa nada e você ajuda a gente a fortalecer, né, o programa, a fortalecer os movimentos culturais, sociais, que são tão importantes, né, para a nossa cidade, para o nosso estado, né, para o nosso país. Enfim, lembrando que a produção está deixando agora aqui no rodapé também as redes sociais do Zelito, então, se não conseguir tomar nota, também vai ficar na descrição desse vídeo. Sigam, porque, como eu sempre falo aqui, a arte independente depende. É independente de grandes gravadoras, é independente de outras coisas, mas não independente de vocês. Vocês, a gente depende sim, vocês são importantes e nos ajuda nessa construção, né, de uma cultura mais sólida, né, de artistas mais sólidos. E acompanhando também o seu trabalho, antigamente, desde o Farofa Carioca, você sempre gostou de fazer uma rima no meio. Como é que foi a cultura hip hop na sua vida? O que você acha da cultura hip hop? Rapaz, eu absorvi tudo isso com África Bambata, né, lá no começo das coisas e tal. E né, me lembro, eu era muito garoto, mas eu tenho essa percepção, uma sensação que naquela época se questionava muito o sucesso da linguagem do hip hop, né?
que já vinha muito forte, mas por função da segregação, por ser cultural a segregação nos Estados Unidos, acredito que o mercado e a cena cultural não acreditavam no hip hop como uma linguagem que fosse levar esses anos que tem, quase 30 anos, né? Então, chegou na minha vida com uma banda de hardcore, que era o Planet Rap, mais o Rapa e mais o Squalls, uma turma lá do Rio. E eu vinha da MPB com Paulo Moura e com a necessidade de falar de moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal e tal. Tinha um companheiro, o Wallace Jefferson, que vinha com essas informações. Então, sem o Wallace, que para fazer aquela coisa do rap, do hip hop, que era ele que tinha mais a coisa, eu era mais um cantor, mais voltado para a coisa da melodia. Eu tive que assumir um pouco esse papel dentro do Farofa Carioca, mais voltado para a crônica, mais para chamar a atenção da curiosidade, mas não, contexto não, sou um cantor de hip hop, ou defender o estilo ou o gênero, seria muito difícil para mim. Como você vinha dizendo, né, Ozelito, até essa coisa da audiência, então como isso é importante, né? E foi o que deu vida ao programa e fez com que o programa mantivesse por tanto tempo, né? Esses 7 anos. E uma coisa, cara, além de tudo isso que a gente já falou aqui, que é bastante coisa, você também se dedica à literatura, né? Sempre, né? A vida toda e agora também. Enfim, com livros, cordéis, obras inéditas, como que a escrita e o hip hop se complementam no seu processo criativo? Olha, cara, em tudo, né? Porque o rap O, em a si já é uma literatura, né? Já é uma literatura falada, né? A Ah, gente, desde quando eu comecei na cultura hip hop, comecei a ter esse entendimento sobre escrever. Sempre tinha esboços, né? Sempre tive muitos esboços que eu escrevia, às vezes nem virava letra, ficava ali jogado. Eu achava interessante isso. Eu falava, o que que eu vou fazer com isso um dia, né? Eu perdi tantos esboços, tantas coisas que eu escrevi e não cantei e não pude colocar em algo, que surgiu um livro. Tive que fazer um livro. Então eu sempre escrevi. Desde quando eu me entendi como poeta, eu sempre escrevi cordéis, eu sempre escrevi poesias, né? Sem intenção de musicá-las, né? Algumas até musiquei, mas algumas ficaram só ali mesmo para ser escritas ou dedicadas e tal. E a cultura hip hop e a literatura, cara, elas andam muito juntas. Não dá para desprendê-las, né? Não tem como. E isso fez só com que eu tivesse mais coragem e vontade ainda de colocar isso e mostrar num formato de bibliográfico, né, de livro, para que as pessoas pudessem entender esse meu lado e conhecer também esse meu lado poeta, poesia. é isso. Até porque muita gente não sabe que o rap é ritmo e poesia, né? Então, assim, e mesmo Não, quando a gente fala, parece que não fica no subconsciente, no imaginário das pessoas, como sendo de fato o ritmo e a poesia, né? O quanto isso é importante, né? Que é a poesia que dá sentido ao rap, que dá sentido a tudo, na verdade, né? Então, é isso. Na verdade, todos nós, MCs, já somos poetas, né? Então, é muito isso, muito doido exatamente. isso. É uma loucura. E o Crônicas do Coração, seu livro recém-lançado, vem desse lugar aí, então? Foi isso? Foi essa somatória de tudo isso, desses anos e tudo mais, esses pensamentos e sentimentos e todas essas coisas colocadas e compiladas num lugar só? Sim, foi um mix, né, de tudo. Quando eu olhei que eu tinha cerca de 400 poesias ali, paradas num bloco de notas, né, escritas em papel, esboços e tal. Eu falei, cara, eu preciso colocar isso em algum lugar, né? Reunir todos esses sentimentos, principalmente falando de um dos sentimentos mais importantes que o ser humano pode, pode ter, que é o amor, né? Então eu precisava mesmo passar. E passar ele para 166 páginas, cara, em 7 capítulos, foi difícil. Eu Foi imagino, difícil. eu imagino. Porque, E você está vendendo também o livro, as pessoas podem acessar, né? A gente está deixando umas sim. fotos aqui, a produção está colocando pra gente agora, para a galera ver um pouquinho, mas para ler tem que comprar, é isso? Ah, tem. É Chega isso. lá, dá um salve lá no Insta, lá, no direct lá, que a gente manda, entrega para você onde você estiver. Isso. Acabaram de chegar a nova tiragem, né? Porque os primeiros 55 foram assim, voaram, acabaram, aí chegou o novo, tá até aqui, ó, Axé. prontinho. Então,
Que tal. Eu queria demais. só E dar um como é que salve. é essa sensação aí agora de ter esse novo filho, né? Porque eu acho que sempre que a gente produz algo nesse sentido, assim, é um filho, né? Assim, que nasce, porque vai ficar, vai perdurar, né? O livro, inclusive, depois que a gente for, né? Depois que você for e tudo mais, assim como a música, né? São essas coisas que ficam, né? Para semente mesmo, assim. Como que é para você? Eu Como não que tá sendo? imaginava que seria, eu não imaginava que seria um livro. A minha primeira coisa a publicar seria um disco, né? Um disco que eu estou enrolando há mais de 30 anos aí para poder soltar. Então, os caras falam do Marechal, né? Que não grava lá. E, mano, eu tô quase 30 anos sem poder lançar um disco aí, só enrolando, enrolando, enrolando. Cada fase da minha vida eu falo que é um EP e tal. Mas eu acho que o artista independente, principalmente o periférico, o artista preto, né? Ele tem muito essa questão. São muitas camadas, né? Tipo, a gente tem muito projeto engavetado, a gente tem muitas ideias, a gente tem toda essa ganância cultural, essa fome, né, de estar sempre produzindo, produzindo, criando sempre uma ideia, independente do gênero, né, cara? E só que aí vem outras camadas, né? Responsabilidade, a sua autoestima que você tem que trabalhar todo dia, né, cara? A sua terapia que tem que estar em dia também. Isso acaba atrapalhando você a realizar alguns projetos que você tá lá na gaveta. Então, meu, o livro foi tipo um cara que eu tirei da gaveta que tava lá no fundo mesmo assim, tipo, quando eu vi ele pronto, eu olhei ele na mão e falei, mano, isso aí, venci. Esse É eu isso, venci, agora porque vamos, é vamos como pro você próximo. falou, a gente meio que se auto-sabota, né, assim, a todo Exato. momento, A porque também a todo gente momento. não vem de um lugar, de uma coisa que é, assim, na cultura periférica mesmo, assim, as nossas mães, pais e familiares, o nosso entorno tá sempre trabalhando tanto, tal, então a gente não tem essa cultura de, tipo assim, de motivacional desde a infância, aí você pode, e já fazer coisa, e já ir fazer uma aula de canto logo na infância, e fazer uma aula de música, e não sei o que, e ser inserido ali. A gente se inseriu porque não tinha para onde correr, né? Não tinha É outro um caminho grito, né? mesmo, né? Entendeu? Tipo, não foi uma opção, não foi uma escolha. Não, Foi, só foi, né? foi. Foi isso. Então, assim, aí nesse momento a gente acaba se auto-sabotando porque a gente sempre vai se auto-cobrar muito, né? Ai, não sou. Não, então fica até esse recado para quem está assistindo a gente, né? Só faz. É, Quantos caras, só quantas coisas estão aí na gaveta, né? Só vai. exatamente, tipo, e o livro, cara, o processo o literário, o processo de uma produção de um livro é uma coisa muito complexa, não é fácil. Tipo, você diagramar o livro, você colocar tudo ali dentro, no formato, para poder ir para a gráfica certinho, para só imprimir, entendeu? É uma etapa gigantesca até lá. E Então eu você tive fez que todo esse aprender, processo solo, né? Porque assim, um da pai capa, solo do livro, né? Porque na é, realidade às vezes muitas pessoas têm conseguido publicar através de editais de publicação, por exemplo, que aí a sim, pessoa tem uma grana, ela consegue contratar toda uma equipe para fazer esse processo. Você fez esse sim, processo todo sozinho, né? sozinho, cara, sozinho. Eu aprendi, eu fiz um curso de diagramação em 2019, se não me engano, tal. Aí ali que eu fui aprender e me ligar que aquele curso eu poderia fazer meu livro. Né? Então, tipo, aí eu fiz com um curso com mais vontade ainda, né? Aí eu falei, nossa, que legal. Eu falei, agora o livro sai e tal. Aí, depois de todo esse processo, eu comecei a colocar todas as ideias dentro, juntar todas aquelas informações para poder formatar e criar o corpo, né, a imagem do livro. Então, da capa até a revisão, editoração, foi tudo eu, ninguém pôs a mão, ninguém, Demais. ninguém mesmo. Então, foi, tipo, tudo, as pessoas olham assim e falam, nossa, cara, quem que foi seu revisor, quem foi seu capista? Eu falei, eu mesmo, eu fiz tudo. Demais. Assim, passada, porque Né? realmente assim é um processo muito minucioso e que envolve técnica, né? Então, assim, Sim, não sim. é, ai, eu não sou capaz. Não é, porque às vezes a pessoa não tem a técnica e você foi atrás Não. dessa técnica e conseguiu fazer tudo isso. Da Então, música seria isso. bem mais fácil, mas que é você fazer e tal, porque é uma coisa que a gente já está acostumado, Sim, né? Mas o livro foi difícil, cara. Mas saiu. mas saiu. E vem mais por aí? Vem sim, eu já tô com mais três prontos, né? Que é um só de poesia para adultos, né, cara? E outros dois voltados à literatura infantil.
que Eu tudo. só não Não, lancei ainda. agora você vai lá se submeter esses livros aos editais, porque daí, quem sabe, agora consegue, né? Uma graninha. Até porque também. E não é, ai, gente, não é grana para viver disso, né? Não tem como a gente viver disso. É humanamente possível, porque você tem que contratar, né? Mas é isso, você consegue fazer uma coisa muito maior também, né? Interessante isso, né? E, enfim, de repente submeter esses trabalhos aí também, esses editais, né? Que vira e Sim, mexe, sim. abre aí, pode ser que seja uma boa também, né? Vou- Sim, diga. Eu vou trabalhar um pouco o lançamento, né? Tipo, a divulgação do Crônicas do Coração, para depois pensar como que eu vou fazer esses outros três, né? Sim. Eles estão prontos, já tem capa, tudo pronto. É tipo, é só colocar para publicar já. Mas eu vou pensar ainda se eu entro no edital e coloco, porque também tem uns cordéis ainda, né? Só que o cordel ele já é uma coisa mais artesanal. Entendeu? Eu tenho, acho que cerca de uns 50 a 70 cordéis escritos. Aí são revistinhas, né? São livretos, né? Então ele é toda uma coisa artesanal. Então você não precisa de uma mega produção e tal. Então vai ser bem legal. Ah, mas, enfim. Pensa, só pensa, que às vezes pode ser que seja interessante. Eu conheço pessoas que lançaram cordéis a partir de editais também, porque é isso, você consegue contratar, distribuir Uhum. a grana para mais pessoas, fazer chegar em mais pessoas. Você consegue também pagar toda essa tiragem, então você consegue Sim, doar livros, né? Levar para escolas, levar para lugares. Eu acho que isso é o barato mais louco, porque daí você consegue deixar isso mais acessível para todas as sim, outras pessoas. Inclusive, você tem lá, né, no edital que você tem que deixar mesmo, assim, em bibliotecas, em coisas, né, bibliotecas comunitárias, escolas, nananã. Então, eu acho que isso também facilita, né, democratiza o acesso da população de modo geral, né? Mas é isso. Tá aí e sim. hoje já tem Crônicas do Coração, então se você quiser comprar, chama o Zelito lá nas redes sociais para adquirir o seu e ver um pouquinho do que a gente está falando aqui. A Júlia leu esse livro assim, sei lá, foi muito rápido assim. Ó. Ela foi a Ela primeira pessoa que leu, né? E depois toda de hora ela mim, né? falava. Ela vinha e falava, mãe, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Então, assim, é sobre isso, né? Que bacana. E você também é um grande amante da cultura do vinil, né? E também da cozinha. Como que esses elementos atravessam aí a sua vida e se conectam com sua arte? Cara, eu acho que não tem como você não cozinhar sem escutar um som, né, cara? É meio ruim. Então, tipo, eu acabo juntando todas as coisas, né, cara? A cultura do vinil já vem desde de criança, né? Já nasci vendo aquelas bolachas, os vinis na minha frente, os meus tios chegando nas festas de Natal, e já a primeira coisa que se fazia era ligar a vitrola e colocar o discão lá e deixar torar, tá ligado? Enquanto a comida estava sendo pronta, estava sendo feita, entendeu? E ali foi tipo só uma união de tudo aquilo, né? Eu aprendi isso com eles, né, mano? Isso é muito familiar, a questão da culinária e a Ela questão tem da uma cultura memória de vinho. afetiva, né? Tá nesse Muito, lugar. é uma memória afetiva. E é um vício total. Tipo, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, além de escrever, é cozinhar e vinil. Não tem, junta todas as coisas, eu fico maluco. Culinária para mim é como se eu estivesse fazendo poesias com sabor, para as pessoas degustarem, e tal. Demais. Demais, demais, demais. É isso, então siga as redes sociais aí também, do Zelito, para vocês poderem ver um pouquinho. Ele posta lá bastante coisa sobre, né? Então acho que é interessante. A gente tem essa oportunidade, eu sempre falo aqui, né? A partir das redes sociais, de se coletivar, de se aquilombar também. Então, o fortalecimento, custa R$ 0, né? Seguir e tá ali próximo das pessoas nas redes também. E contratem muito também. E para a gente encerrar aqui, olhando para trás. Que mensagem você deixa hoje para as novas geração, né, gerações que estão chegando no hip hop e na cultura periférica, né, enfim, na cultura de resistência de modo geral? Eu acho que ó, a mensagem que eu sempre deixo foi uma que eu aprendi quando eu comecei, que é aprender com os velhos, com quem chegou antes. Isso é muito interessante. E perpetuar, né? Continuar a semente, continuar plantando, ensinando. Isso que é uma faca de dois gumes, né? É infinito isso, para não guardar o conhecimento para si. Perpetuem, perpetuem e não parem. E não esqueçam de quem foi tá lá atrás, né? Quem pavimentou, que isso é legal para
eu sempre digo que quem tem raiz não perde a essência jamais. Jamais. Jamais aí, um poeta de fato. A gente sempre fala na cultura hip hop, né? Respeita quem veio antes, porque realmente as pessoas que vieram antes pavimentaram. E assim, e de fato, assim, pra gente encerrar, uma outra coisa que me surgiu muito, que você tá nesse lugar de quem trouxe para aqui, para a região do Vale, para São José, também o rap, mas não só o rap tradicional, esse rap underground, assim, acho que eu Fora diria, do né? eixo, né? Fora do eixo. Tá nesse lugar também, né? Cara, eu sempre me considerei um artista meio fora do eixo, porque quando a galera tava pensando muito a gente tava indo pro lado B, entendeu? A gente não pensava só nisso aqui, eu sempre fui meio esquisito, né, nessas questões, assim, tipo, de escrita e de música, né, cara? Eu sempre gostei de deixar isso bem claro, né, cara? Nunca gostei de seguir moda, tendências, entendeu? Eu sempre tive muito o meu jeito, o meu estilo de cantar. Então, o underground aqui do Vale do Paraíba, eu posso dizer que quando eu comecei assim a me entender como underground, foi uma parada muito, muito estranha. Assim. Eu falava, mano, será que o que eu tô fazendo é correto ou eu sou maluco mesmo? Foi onde eu me descobri como um artista fora do eixo mesmo. Eu sempre fui muito fora do eixo. Tanto quanto no Zona Sul MCs, né? Que foi tipo o meu segundo grupo de rap, foi o qual eu participei, fiquei e permaneci por mais tempo, quanto lá no Código das Ruas, mesmo, que foi o meu primeiro grupo de rap lá em Santana, com meus parceiros Gilmar e o Maurão. Então a gente eu acho que desde o início da minha trajetória como MC, músico e cantor de rap, eu sempre fui fora do eixo, sempre gostei de escrever sempre deixei destacado essa questão do meu rap ser dissonante, né? Não soar como a banda toca. É isso, são as crônicas do seu coração, né? De fato, seu rap. De fato, Que demais, que demais. de fato Desejar dele. sucesso, desejar muito sucesso aí, que venda muitos mais livros, que consiga publicar essas novas publicações que tem aí guardado também, mas tudo a seu tempo, porque agora é o momento de saborear mesmo esse que tá aí, né? Esse filho recém-parido, recém-nascido, né? Que é o Sim, Crônicas do Coração. E as músicas também, os projetos, desejar, assim, muito axé, né? Caminhos abertos, de fato, porque é o que a gente precisa. Ser artista independente não é fácil, ser artista em São José dos Campos não é fácil, né? É uma cidade não que, de mesmo. fato, é uma cidade elitizada, é uma cidade muito racista, uma cidade que tem estruturas aí militares, né? Enfim, que de fato para a gente é hostil, né? Um campo hostil, mas que a gente siga aí se fortalecendo e que, enfim, os caminhos estejam abertos e que a gente tenha bastante proteção aí das divindades, né? Para conseguir fazer aquilo que a gente mais ama e inspirar outras pessoas também. Fica à vontade para fazer as considerações. Muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado de estar participando desse programa, né? Acompanho desde o início, tal, com a sua participação, com a sua apresentação. Eu lembro que eu participei uma vez, mas não era com a sua apresentação, né? E foi Era com o o Rafael, Rafa, tal, lá no início, querido. lá, foi com os Zona Sul MCs e tal. E sempre eu achei um programa muito foda, tipo, é bem a minha cara mesmo, bem fora do eixo. Então eu sempre gostei muito, então só tenho a agradecer mesmo. E comprem, vão atrás lá no Instagram, sigam nas redes sociais e tal. Dá um salve lá e adquira seu livro. E contratantes também, pode dar um salve aí, que a gente tá mandando um som ainda, viu? O tiozinho aqui tá mandando um som ainda. Ó, É é o nóis. combo, já vai lá vender os livros e ainda canta, e, né, enfim, apresenta, é muita coisa, né? E de repente, se tiver uma cozinha, por que não, né? Ah, tamo lá fazendo rango. É sobre isso. É isso, sucesso, Zelito. Quero agradecer vocês também, que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando e agora essa é a hora, a lição de casa. Vai lá, ó. Tá na descrição as redes sociais do Zelito, vai seguir, certo? E, na possibilidade, siga as nossas redes sociais também. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo, Inter! Valeu, É nóis. Zelito! É É nóis. nóis!